galerinha! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estava aqui, estudando. Vamos estudar? Hoje nós vamos relembrar alguma coisinha que a gente estudou em história e continuar o que a gente estava estudando. Tudo bem? Quem quiser me acompanhar, pega o livro integrado 1, página 84, As Cidades Medievais. Rapidinho vamos lembrar que as cidades medievais têm a ver com Idade Média. E a Idade Média começou por volta do século V. E por que a gente fala que foi a Idade Média? Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, né? Nós tivemos o período da Idade Antiga e nós logo depois fomos para a Idade Média. E nós também vimos que após a Idade Média veio o período ou a Era Moderna. Só que essa ainda não estudou, a gente vai estudar ainda, tá bom? Bom, vamos lá. Depois da Idade Antiga começou o período da Idade Medieval, ou período medieval. Essa Idade Média começou justamente porque o povo mais forte do finalzinho lá da Idade Antiga era o povo romano. Só que esse povo começou a perder o poder justamente porque pessoas de fora da cidade, estrangeiros, começaram a invadir a cidade para tentar tomar o que era do povo romano. Esses povos foram chamados de povos bárbaros. Eles eram chamados assim porque bárbaro significa estrangeiro. E também tinham outros requisitos, né? Eles não falavam a mesma língua dos romanos, eles não tinham a mesma religião e, por conta disso, eles eram excluídos do povo romano. Mas também eles tinham essa fama porque eles queriam ir lá para tomar o que era do povo romano, certo? Muito bom. E aí, a partir daí, começou a iniciar o processo de começar a Idade Medieval, que foi justamente algumas mudanças que ocorreram a partir daí, tá? Uma das primeiras mudanças, nós vimos, era como eram formadas as cidades medievais. Primeira coisa que eles fizeram foi construir grandes muralhas em torno da cidade, justamente para que a cidade não fosse novamente invadida. Eles tinham medo que a invasão acontecesse novamente. Por conta disso, eles fizeram grandes muralhas. Outra característica também das cidades medievais eram suas ruas, que eram bem estreitas e elas eram desiguais, né? Elas não eram ruas lisinhas, asfaltadas, como nós temos hoje. Uma característica muito importante também, que isso começou até na Idade Antiga, as cidades foram se formando ao redor de rios, porque as pessoas precisavam da água para sobreviver. E aí, quando chegou no período medieval, as cidades também continuavam a crescer em torno desses rios, pois já tinham sido formados próximo aos rios. Tudo bem? Ótimo! Na página 86, fala um pouquinho sobre a vida e a saúde das pessoas no período medieval. E a gente vê que esse período era um período assim bem ruim para a saúde. Por quê? As pessoas naquela época não tinham nenhum hábito de saúde. Hábitos assim, de higiene, hábitos de cuidados com o corpo como nós temos hoje, até por falta de conhecimento, né? Então, assim, uma das coisas mais interessantes é que eles não tinham saneamento básico, ou seja, eles não tinham sistema de esgoto, de água encanada. Por conta disso, existia muita sujeira, juntava-se moscas, outros tipos de animais também que fazem mal para a nossa saúde. E com isso, as pessoas acabavam tendo doenças hoje consideradas doenças simples, mas que na época, por não ter medicamento correto e por eles não saberem, acabavam matando eles. Então a expectativa de vida deles nesse período era de 40 anos. Nós falamos sobre isso, lembra? Pois é, muito triste isso, né? Muitos bebês também recém-nascidos que nasciam, morriam por terem problemas de saúde, já nascerem com esses problemas e não se existir medicamentos nem hospitais próprios para tratar esse tipo de problema, tá? Então a mortalidade entre os bebês também era muito grande, tá? Na página 87, a gente vai ver um pouquinho sobre o comércio. E eu queria destacar com vocês aqui o segundo parágrafo. Marca aí com seu marcadorzinho e não esquece de botar IPC, hein, para lembrar que é importante pra caramba. O comércio naquele período foi crescendo muito e foi uma das coisas mais importantes do povo medieval, porque fez com que o povo crescesse muito, principalmente financeiramente, tá bom? Aqui fala assim, ó, por volta do século XII, as cidades medievais começaram
a comercializar também mercadorias que vinham de lugares distantes, como o Oriente Médio. Comerciantes que cruzavam o Mar Mediterrâneo e faziam negócios em Constantinopla. Hoje em dia, atual Istambul, na Turquia. Abasteciam os mercados europeus com especiarias como pimenta, canela, açafrão, gengibre. Também tinham enxofre, mirra, incenso, o veludo, brocado de ouro, corantes, perfumes e joias do mundo islâmico. Em várias regiões da Europa, passaram a circular mercadorias orientais e mercadorias de produtos locais, especialistas em tecidos de lã da região dos Flandres e do norte da França, sedas da Itália, artigos de couro da Espanha, peles e linhos da Alemanha. Então, assim, nesse período da Idade Média foi muito importante porque começou a acontecer o comércio de produtos de fora da Europa, né? Eles começaram a trazer produtos do Oriente Médio, o que fez com que o comércio crescesse bastante. Na página 88, vocês vão encontrar aí um exercício e eu preciso que vocês façam, tá bom? Olhem com atenção o mapa, vocês vão reparar aí alguns detalhezinhos no mapa e vão responder. E depois a tia vai estar colocando a correção desses exercícios para vocês. Combinado? Muito bem. Na página 89, nós vamos ver que as moedas que eram utilizadas nas cidades medievais variavam de uma localidade para outra. Para isso, os comerciantes precisavam fazer câmbio. O que era o câmbio? Era troca. Eles precisavam trocar a moeda, é mais ou menos o que acontece hoje, né? Se você mora aqui no Brasil e vai para os Estados Unidos passear, por exemplo, você precisa ir numa casa de câmbio, ou seja, uma casa de troca, e trocar a nossa moeda, que é o real, pelo dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, para você chegar lá e conseguir comprar. Se você chegar lá com uma nota em real, eles não vão aceitar, porque a moeda deles não é o real. É a mesma coisa. Então, os comerciantes nessa época, eles tinham essa preocupação para poder eles conseguirem comercializar os seus produtos, tá bom? Muito bom. Nós vamos ver também aqui que ocorreu um período de revolução dos alimentos. A partir do século XII, os alimentos e as especiarias foram responsáveis pela maioria das mudanças nos hábitos alimentares da população da época. Por quê? Justamente porque começaram a chegar produtos de fora, né, do Oriente Médio, produtos esses que às vezes eles nem conheciam. Então começou a haver mudanças de hábitos alimentares nos povos medievais, né? Aqui no texto vocês vão ler com calma e vão ver que inclusive o chocolate não era algo que eles conhecessem e passou a fazer parte da alimentação deles também. E até hoje a gente tem o chocolate, que por sinal é uma delícia, né? Mas ó, tem que comer coisas naturais também, tá? Frutinhas, verduras. Um chocolatezinho de vez em quando até vai, mas pode comer muito não, tá? Apesar de que a gente gosta, mas não pode, tá bom? E aí vocês vão ver que vão ter outras atividades aí para vocês estarem fazendo. Releia todo o capítulo, marquem as coisas importantes, não esqueçam de anotar o que foi importante, bota aí PC, tá bom? Estude e faça as tarefas e logo logo a tia vai estar postando para vocês as correções, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Ó, um super beijo, fica com Deus, tá? Tchauzinho, galera, ó, amo vocês.